Evangelho segundo Marcos, 3º capítulo, de 13 a 19. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aqui, vamos orar? Tu és o nosso pastor, Senhor, nada nos falta. O alimento necessário para o nosso caminhar contigo não nos falta. O Senhor nos alimenta, e nos alimenta por meio da tua palavra. Nós acabamos de lê-la, Senhor. Nós te pedimos nesta hora, fala conosco. Alimenta-nos, pastor de nossas almas. Alimenta-nos. Faça-nos entender a tua palavra, que o teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós, de fato, entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Fala conosco. Alimenta-nos, pastor supremo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quais são os eventos mais esperados neste ano de 2022? Se você, como eu, é entusiasta do esporte, logo se lembrará da Copa do Mundo de Futebol, não é mesmo? Neste ano de 2022, nós teremos mais uma Copa do Mundo de futebol. Nós estamos em ano de Copa do Mundo. E ela se aproxima. E a verdade, meus irmãos e irmãs, é que quer gostemos ou não, o fato é que o nosso país para acompanhar os jogos da nossa seleção brasileira de futebol. Os irmãos sabem do que eu estou falando, não é? De 4 em 4 anos, as práticas parecem se repetir. As escolas liberam os alunos, caso os jogos aconteçam no horário de aula, as empresas reduzem o seu expediente, as ruas se enchem de torcedores uniformizados, com a bandeira brasileira e assim por diante. Mas toda a expectativa e entusiasmo que para alguns de nós, entusiastas do esporte, começa com os jogos, com a Copa em si, toda essa expectativa e entusiasmo se inicia muito antes para os jogadores, para a comissão técnica, para os torcedores mais fanáticos. O que é que eu estou dizendo? Quem serão os convocados? Quais serão os 26 jogadores chamados pelo técnico para o torneio deste ano? Para muita gente, especialmente para os jogadores, para a comissão técnica, para os torcedores mais fanáticos, essas perguntas já iniciam a expectativa para o torneio. Os jogadores de elite aguardam ansiosamente por este momento. Até esse momento específico, de 4 em 4 anos, eles trabalham duro para terem um nome entre os relacionados. Em certo sentido, aliás, a própria convocação é vista por muitos deles como a coroação do seu trabalho. E é exatamente isso que se espera de um bom técnico, não é, meus irmãos? Que chame os melhores jogadores, se não os melhores, aqueles que estão mais bem preparados para o desempenho de suas funções técnicas. Que convoque, seguindo tantos outros exemplos de processos seletivos, aqueles que demonstram estar mais bem preparados, mais capacitados, mais adequados às suas respectivas posições no campo. Enfim, como em vários outros processos seletivos, a convocação de jogadores de futebol para a Copa do Mundo também se baseia em meritocracia. Os melhores são chamados, os mais
preparados, aqueles que estão ou que desempenham melhor as suas respectivas posições. Bem, mas aí alguém pode dizer, é verdade, pastor, mas por que começar com essa história? Porque o texto que nós lemos hoje, irmãos, aqui no 3º capítulo do Evangelho segundo Marcos, de 13 a 19, também fala a respeito de uma convocação. E é claro, de uma convocação mas muito mais importante do que a de jogadores de futebol para a Copa do Mundo. Mas aqui está diante de nós um texto que também fala de escolha, não de 26 atletas, mas de 12 homens específicos, chamados apóstolos. Escolha, convocação, dirigida não por um técnico de futebol, mas pelo Senhor dos Senhores. E que, ao contrário do que se vê na chamada para a Copa, bem como em tantos outros processos seletivos, escolha esta que não segue critérios meritocráticos. Sim, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a escolha dos 12 apóstolos e sobre as lições que esta escolha, feita pelo Senhor Jesus lá no passado, as lições que ela traz para os nossos dias. E hoje nós vamos aprender, olhando para este texto, de maneira resumida, a seguinte grande lição. Atenção, Jesus nos chama soberana e surpreendentemente para cumprirmos os seus propósitos. Esta é a grande lição que nós vamos aprender hoje à noite com Marcos, olhando para este texto do Evangelho que ele relatou, o Evangelho de Jesus segundo as suas palavras. Jesus nos chama soberana e surpreendentemente para cumprirmos os seus propósitos. É a grande lição que nós vamos aprender hoje. Isso a partir de 3 verdades, 3 partes, irmãos. Nós vamos olhar para 3 verdades que apontam para essa grande lição. A começar pela seguinte: Jesus nos chama soberanamente. É a primeira verdade que nós aprendemos aqui. Olhando especificamente para o verso 13. Jesus nos chama soberanamente. A primeira lição desta noite, que aponta para essa verdade maior. Nós continuamos, como os irmãos sabem, a ser conduzidos por Marcos aqui, na sua narrativa sobre o Evangelho de Jesus. Até este momento, entre outras coisas, nós já vimos Marcos, o evangelista, destacar a grande autoridade do nosso Senhor e, além disso, a sua crescente popularidade. Jesus está atraindo multidões com a autoridade que revela ter em seus sinais, em sua pregação. E no exato momento em que nós paramos, no último sermão desta série, quando nós olhamos lá para os versos 7 a 12, nós somos informados de que Jesus atraía pessoas de todas as partes, do norte, do sul, do leste, pessoas que vinham até ele em multidões, buscando por cura, buscando por libertação das opressões malignas, espirituais. Então, em resumo, irmãos, até aqui, o intuito de Marcos parece ter sido de destacar a autoridade de Jesus numa variedade de casos e cenários públicos. Os irmãos se lembram disso? Ele expulsa demônios, ele cura enfermos, ele prega com autoridade, ele ensina com autoridade, a oposição é crescente ao seu ministério e ele continua a atrair para si multidões, pessoas de todas as partes, de todas as regiões. Bem, mas agora, deste exato texto em que lemos, até boa parte do 4º capítulo, nós veremos Marcos enfocar especificamente a autoridade de Jesus em relação aos seus seguidores, menos aos casos públicos e mais agora em relação aos seus seguidores. Marcos passa a apresentar agora aos seus leitores o tema daqueles que pertencem ao grupo íntimo de Jesus e aqueles que estão fora desse grupo íntimo. E essa sessão, que se estende daqui até boa parte do 4º capítulo, começa justamente com esse texto que nós lemos. 3º capítulo, a partir do verso de número 13, que trata da constituição formal dos seus 12 apóstolos. Então vamos ao texto?
volte os olhos juntamente comigo para o verso 13. E vamos ver a primeira verdade que eu disse aos irmãos há pouco. Jesus nos chama soberanamente. Verso 13. Marcos diz o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Vejam, irmãos, Marcos passa a nos dizer agora, depois de tudo que nós já vimos, que Jesus, primeiro, subiu ao monte. Prestem atenção ao texto. Reparem que Marcos não está dizendo que Jesus subiu a um monte, como se fosse um monte qualquer. Aqui nós vemos a preposição subiu ao monte. Marcos está deixando claro aqui que Jesus subiu a um monte específico, que os seus leitores em seus dias certamente foram capazes de identificar. Alguns estudiosos, à guisa de curiosidade, apontam este local aqui como o mesmo monte onde Jesus pregou o Sermão das Bem-aventuranças, que também é conhecido em outros termos como o Sermão do Monte, um local de grande importância no seu ministério. Bem, nós hoje não temos certeza quanto a isso, mas os leitores de Marcos em seus dias, lá no primeiro século da era cristã, sabiam certamente a que monte específico Marcos estava fazendo referência aqui. Mas seja como for, o fato, irmãos, é que essa informação não aparece aqui sem propósito. É claro que não. A informação de que Jesus subiu ao monte para escolher os 12 apóstolos. Por quê? Porque montes, irmãos, na Bíblia, sempre foram locais de revelação na história do povo de Deus. Os irmãos se lembram do texto que nós lemos há pouco, no momento de ação de graças, lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versos 1 a 6? O que é que aquele texto nos informou? Nós lemos há pouco no nosso culto, que Moisés subiu a Deus no monte do Senhor, para receber dele uma revelação específica, a ser entregue ao povo de Israel. Montes, irmãos, no Antigo Testamento sempre apontaram para isso, para locais em que Deus revelou a sua vontade ao seu povo. E no Evangelho de Marcos, nós vemos esse mesmo significado teológico. Os montes são com frequência apresentados por Marcos como locais de revelação de Deus. Nós ainda veremos isso à medida em que caminharmos por este texto. O quanto montes são demarcados como locais da revelação de Deus. Então vejam, o que Marcos está nos dizendo no primeiro momento, no verso 13, é que Jesus está prestes a fazer uma revelação do monte. É por isso que ele sobe ao monte. Ele está prestes a fazer algo de vital importância, algo que certamente revelará a vontade de Deus para a sua igreja. Lucas nos diz, nós estamos no Evangelho segundo Marcos, mas Lucas, contando a mesma história, nos seus termos, igualmente inspirado pelo Espírito do Senhor, nos diz no capítulo 6, lá do Evangelho de Lucas, versos 12 a 16, que Jesus passou a noite toda orando antes de escolher os 12. Então reparem, o momento era mesmo de crucial importância, era muito importante. Mas o que Jesus está prestes a fazer de tão importante? Por que é que ele subiu ao monte, ao final de contas? O mesmo verso 13 que nós lemos nos informa. Jesus subiu ao monte, e aí vejam a continuação, diz Marcos, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para ele. Então vejam, notem, irmãos, Jesus subiu ao monte para escolher algumas pessoas, alguns homens específicos, dentre os seus discípulos. Jesus subiu ao monte para convocar um grupo mais restrito dentre os seus seguidores. E aqui, duas informações merecem destaque. Se os irmãos prestaram bastante atenção ao texto, à leitura do verso 13, já sabem quais são essas duas informações. A primeira, diz Marcos, ele chamou os que ele mesmo quis. Primeira informação que merece destaque aqui. Percebam, irmãos, é o próprio Senhor Jesus quem determina o chamado. Não são esses homens que decidem ser apóstolos de Cristo, não são esses homens que decidem fazer um favor a Jesus ao aceitar um convite,
Pelo contrário, o texto nos diz que o chamado de Jesus é soberano. É o chamado de Cristo que se sobrepõe à vida destes homens. Diz Marcos, Jesus chamou para si aqueles que ele mesmo quis. E nós já falamos sobre isso anteriormente. Os irmãos se lembram? Nos dias de Jesus, qual era o costume? Os rabinos, os professores, aqueles que faziam discípulos, não chamavam alunos para si. Eles não iam atrás dos discípulos. Os discípulos é que procuravam por mestres. Mas com Jesus é diferente. É Ele quem chama os seus discípulos. É Jesus quem chama os seus seguidores. Nesse caso aqui, um grupo restrito, para fazer deles apóstolos. Ele chama a si a quem quer, depois de passar horas orando por isso, segundo o evangelho relatado por Lucas. Notem, irmãos, Jesus não fez uma pesquisa de opinião entre os discípulos. Você estaria disposto? Alguém aqui está disposto a ser apóstolo? Quem aqui se candidata à vaga de apóstolo? Ele não consultou outras pessoas, ele não recebeu indicação, ele orou ao Pai e decididamente escolheu para si, para fazer apóstolos aqueles a quem ele mesmo quis. A base está na escolha de Jesus, a sua decisão é soberana. É a primeira informação digna de nota aqui no 13º verso. Mas ainda há uma segunda informação. Volte os olhos para o final do verso 13. Vejam que informação é essa. Marcos continua. E vieram para junto dele. Reparem agora, irmãos, que o chamado de Jesus não é apenas soberano. Ele é soberano, ele chama para fazer apóstolos aqueles a quem ele mesmo quer. Mas esse chamado não é apenas soberano, esse chamado também é eficaz. O Senhor faz a convocação e imediatamente, eficazmente, aqueles que são chamados se ajuntam a Ele. Notem, não há resistências, não há questionamentos, não há alguém que diga, não, eu me recuso, Senhor, o Senhor me chamou, mas eu não quero. Jesus toma a iniciativa e o seu chamado soberano basta para que aqueles que foram convocados respondam imediatamente ao seu chamado. Os irmãos se lembram do chamado dos primeiros discípulos às margens do Mar da Galileia? Nós já vimos aqui na série em Marcos. Os irmãos se lembram disso? André, Pedro, João e Tiago, não foi a mesma coisa? Ele não chamou e imediatamente, nós vimos no texto, aqueles homens deixaram as suas profissões, as suas famílias e passaram a segui-lo? Pois bem, o mesmo tipo de chamado soberano e mais do que soberano, eficaz, nós vemos aqui na escolha dos 12. Então, mais uma vez, o que é que Marcos está destacando para nós aqui, irmãos? A autoridade divina de Jesus. Marcos está mais uma vez comunicando aos seus leitores que, mesmo no chamado dos 12, Jesus manifesta o seu controle soberano. Jesus mostra que, de fato, é o Messias, é o Filho de Deus, cujo chamado é soberano e eficaz. É Ele quem chama com autoridade, quem comissiona com autoridade a quem quer. E quando faz isso, imediatamente, aqueles que são chamados, que neste caso são separados para uma missão específica, respondem. O chamado é soberano e é eficaz. Então vejam aqui, irmãos, que já neste verso de número 13, nós aprendemos a primeira verdade desta noite. Os irmãos se lembram da primeira verdade desta noite? Qual é? Jesus nos chama soberanamente. Aqui já está a primeira verdade para a nossa vida. É claro, irmãos, a missão dos 12 apóstolos foi singular. Deixem-me dizer, não existem mais apóstolos nos dias de hoje. A missão dos apóstolos como fundamento da igreja, cuja pedra angular é Cristo, excetuando Judas, que foi o traidor, foi única na história como servos de Deus.
Ao morrerem, os apóstolos não deixaram sucessores. Tem até um dos pastores, a quem muito estimamos na nossa denominação, né? Usado por Deus, reverendo Augusto Nicodemos, que brinca com isso aqui. Ele diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Verdadeiro apóstolo já morreu, não existe mais. Foram os chamados por Jesus. Então, em certo sentido, o ofício dos apóstolos foi único. Ele não se aplica a nós hoje. Mas num sentido mais amplo, há algumas lições que nós aprendemos aqui com a escolha dos apóstolos. E olhando especificamente para o verso 13, há lições para a nossa vida hoje a partir desta verdade, de que Jesus nos chama soberanamente. E eu quero chamar a atenção dos irmãos agora para algumas aplicações desta primeira verdade. Primeira lição para a nossa vida hoje. O que esta verdade nos ensina a partir do 13º verso? Primeira aplicação. Que nós, irmãos, não temos quaisquer créditos ou méritos que nos levem a Jesus. É a primeira lição que o texto nos ensina. Nós não temos quaisquer méritos ou créditos que nos levem a Jesus. Deixe-me voltar à história lá do início da introdução. Ao contrário dos jogadores de futebol, que são convocados pelo técnico como os melhores, os que desempenham a sua função da melhor maneira possível, nós não somos chamados pelo Senhor segundo os nossos méritos e as nossas capacidades. Porque assim, irmãos, se nós somos crentes, um dia todos nós já fomos chamados por Cristo. Não para ser apóstolos, a missão deles foi singular, mas para sermos seus discípulos. Se nós somos crentes, todos nós um dia já fomos chamados por Jesus, e Ele nos chamou apesar dos nossos inexistentes méritos. Ele não nos chamou porque nós merecêssemos, Ele nos chamou soberanamente porque Ele quis, pela sua graça, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. E vejam como isso se aplica à nossa vida cotidiana, irmãos. É por isso, entre outras coisas, que nós devemos transbordar alegria. Por quê? Porque ainda que nós não mereçamos, Jesus nos chamou soberanamente para si. Ainda que nós tenhamos motivos de sobra para nos entristecer, ainda que nós passemos por tribulações, por perseguições, por provas, por tristezas, ainda que as circunstâncias da vida nos derrubem, nós podemos nos alegrar. E por quê? Porque Cristo nos chamou para si, soberanamente. E uma alegria humilde, não porque nós merecêssemos, não porque tivéssemos méritos, mas porque Ele nos amou soberanamente. Cristo chama soberanamente, e foi isso que Ele fez conosco. É por isso que nós podemos transbordar gratidão, apesar das lutas, das provas, dos problemas. Meu irmão, minha irmã, você tem se lembrado disso? De que o Senhor já te chamou soberanamente para Ele? Apesar das tristezas, apesar das tribulações, na hora das tristezas, na hora das tribulações, os irmãos têm se lembrado dessa verdade? Apesar disso tudo, eu dou graças a Deus, porque Ele me chamou, porque Ele me fez seu discípulo soberanamente. Então vejam, a primeira lição para a nossa vida hoje. Mas há uma segunda aplicação para a nossa vida hoje, a partir desta primeira verdade, a de que Jesus nos chama soberanamente. Porque esta verdade, meus irmãos, também nos ensina que a vontade de Jesus sempre prevalece sobre a nossa. É interessante notar que o chamado dos 12 aqui é irresistível, é eficaz. Jesus convocou e prontamente eles vieram para junto dele. O mesmo pode ser dito em relação a nós, que não fomos chamados para ser apóstolos, mais uma vez reafirmo, a missão deles foi única na história, mas que fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Cristo venceu, irmãos, toda a resistência que nós poderíamos apresentar a Ele. Cristo venceu a dureza do nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Ele nos chamou eficazmente.
Se você é crente, não foi você que foi a Cristo. Nós não lemos isso no Evangelho de João, capítulo 15? Não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Ele quem nos escolheu e nos levou para Ele soberanamente. Mas para evitar confusão, é possível que alguém diga assim: bom, então, se eu não sou crente ainda é porque Jesus não me chamou. Então vou esperar tranquilo Jesus me chamar, porque se o primeiro passo parte dele. Quem pensa assim, irmãos, não está percebendo o erro da sua conclusão. Não percebe que, na verdade, está dando desculpas para se manter longe de Cristo. Quem pensa assim não percebe que, na verdade, está impondo resistências a esse chamado que é irresistível. Mas deixem-me dizer, nada disso adianta. Se o Senhor quiser, num único momento, Ele pode vencer toda a resistência que alguém constrói em relação a Ele. Porque ninguém pode resistir a Deus. Ninguém pode resistir ao chamado interno do Senhor, operado por meio de Cristo no poder do Espírito Santo. A vontade do Senhor sempre prevalece sobre a nossa. Então, eu tenho uma mensagem a você que talvez hoje está aqui conosco, ou nos acompanha de casa, e que não é crente. Não crie desculpas em relação ao chamado do Senhor. Externamente, hoje, pela pregação da palavra, meu amigo, minha amiga, Ele te chama. E pode ser que até aqui você tenha criado resistências no seu coração. Mas pode ser também que hoje Cristo queira vencer as resistências. E internamente te atrai até Ele. Porque Jesus chama soberanamente. Então essa é a primeira lição que nós temos aqui, irmãos. Jesus nos chama soberanamente. É a primeira verdade que nós vemos no texto. Mas ainda há uma segunda. A primeira, Jesus nos chama soberanamente. A segunda, Jesus nos chama para cumprirmos seus propósitos. Vou repetir. Segunda lição que aprendemos. Jesus nos chama para cumprirmos seus propósitos. Versos 14 e 15 agora. Volte os olhos para os versos 14 e 15. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. O texto continua. E agora, irmãos, nesses versos específicos, Marcos nos conta algo muito interessante, já de início. No verso 14 ele diz: então, Jesus designou 12 para estarem com ele. Por que eu digo, irmãos, que isso aqui é muito interessante? Deixe-me apontar algumas coisas aqui. Primeiro motivo do porquê isso aqui é muito interessante. Na nossa versão em língua portuguesa, nós lemos o seguinte: Jesus designou 12, não é? Se você tem a versão Almeida Revista e Atualizada, é isso que você lê na sua Bíblia. Então, designou 12. Mas o texto grego, língua grega na qual foi escrito o texto que nós temos aqui, diz literalmente que Jesus fez 12. Não que designou, mas que Jesus fez 12. Os irmãos conseguem entender os significados disso? Designar é simplesmente selecionar alguns para fazerem parte de um grupo seleto. Mas fazer, meus irmãos, é muito mais do que simplesmente selecionar. Fazer significa trazer à existência. A linguagem é de criação. Vejam, o que é que Marcos está nos dizendo, portanto? Que Jesus está fazendo algo novo aqui. Que esses apóstolos que estão sendo escolhidos assim, esses 12 que estão sendo escolhidos aqui, exceto o traidor, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, Jesus está criando algo novo a partir deles. A partir da escolha daqueles que serão seus apóstolos, Jesus está fazendo algo novo. Ele não os escolhe com base em seus méritos, mas com base naquilo que ele, Jesus, pode fazer pelos apóstolos. Não naquilo que aqueles homens podem fazer por ele,
mas naquilo que ele, Jesus, pode fazer por eles. Jesus está fazendo algo novo. E por quê? Porque é uma segunda indicação aqui do texto, uma segunda observação importante. Notem, Marcos nos diz que ele fez 12. Os irmãos prestaram atenção? Não são 11, não são 13, não são 10, não são 14, mas 12. E por que especificamente esse número, 12? Será que é aleatório? Não, não é aleatório. Há aqui um significado teológico profundo. Um judeu no primeiro século conseguiria reconhecer de imediato o simbolismo do que Jesus está fazendo aqui. Por quê? Porque a conexão, irmãos, está diretamente ligada às 12 tribos de Israel. É por isso que Jesus escolhe 12. Há uma conexão direta com as 12 tribos de Israel. Jesus escolhe 12 de maneira intencional. E nesse movimento, ele está deixando claro que está fazendo algo novo. O que ele está fazendo novo? O seu povo. Ele está renovando e restaurando Israel. Ele está fazendo um novo Israel. Não à toa, os apóstolos são chamados no Novo Testamento de fundamento da igreja. O fundamento do verdadeiro Israel de Deus, que é a igreja. Por isso Jesus escolhe 12. Por isso o texto diz que ele fez 12, porque ele está fazendo algo novo. E Jesus designou esses homens para tarefas específicas. Vejam lá a continuação do verso 14 e 15. Então designou 12, para quê? Para qual finalidade? Diz Marcos. Primeiro, para estarem com ele. Primeira finalidade, Jesus escolheu estes homens, em primeiro lugar, para estarem com ele. Notem, irmãos, o discipulado é, antes de qualquer outra coisa, um chamado para se estar junto de Cristo. Jesus chamou esses homens para que eles estivessem continuamente com ele, para que aprendessem diariamente com ele. É assim que Jesus fará esses homens. Esses homens vão comer com Jesus, vão dormir ao lado de Jesus, vão viajar com Jesus, vão conversar com Jesus, vão aprender de Jesus. E assim, à medida em que o tempo com Cristo, com Jesus vai passando, eles serão feitos realmente apóstolos de Jesus. Eles serão treinados, serão aperfeiçoados. No primeiro momento eles são chamados simplesmente para estarem com Jesus. Mas o texto continua, há uma segunda finalidade. Verso 14 ainda, designou 12 para estarem com ele. Segunda finalidade agora, e para os enviar. Aqui está o significado do termo apóstolo. Esse termo apóstolo vem de um verbo grego que significa enviar. Em certo sentido, apóstolo é aquele que é enviado. Esse é o sentido do termo. Jesus os chamou para estarem com ele e depois para os enviar. E enviar para fazer duas coisas específicas. Vejam lá, final do verso 14. A pregar, verso 15, a exercer a autoridade de expelir demônios. Notem, irmãos, esses homens estão sendo chamados para realizar tarefas que até este momento aqui só eram realizadas por Jesus, como nós vimos em outros textos. Então, é como se Jesus os chamasse para que eles fossem os seus representantes diretos, para que esses homens expandissem o escopo da sua ação. As multidões não crescem? Não há muita demanda para o Senhor? Então agora ele expande o seu escopo de ação, escolhendo 12 para fazerem aquilo que até então só ele podia fazer: pregar com toda a autoridade e exercer toda a autoridade para expelir demônios. Nós temos aqui um ato memorável de empoderamento dos 12. Jesus está conferindo aos 12 da sua própria autoridade, está capacitando os 12 para realizar tarefas que ele mesmo realiza. Eles vão pregar o evangelho, a sua mensagem, e vão agir em seu nome, opondo-se ao mal.
Segunda lição, portanto, que nós aprendemos aqui: Jesus nos chama para cumprirmos os seus propósitos. Jesus não nos chama para cumprirmos os nossos propósitos, para realizarmos os nossos sonhos, os nossos projetos. Jesus nos chama para cumprirmos os seus propósitos. Estão entendendo o que, no fundo, este texto nos traz agora como segunda verdade? Estão vendo, irmãos, quais são as lições que nós aprendemos aqui? Vou repetir. Os irmãos já sabem, eu gosto de repetir, né? Às vezes o sermão até se alonga por causa disso, mas é importante frisar, para que ninguém se confunda. O ofício apostólico foi um só, não se repete mais. Foi único na história da igreja. Mas nós também temos lições a partir disso aqui. Guardadas as singularidades do ofício apostólico, em sentido mais amplo, essa segunda verdade também nos traz lições para os dias de hoje. Primeira lição que nós aprendemos aqui a partir dessa segunda verdade: nós, como discípulos, também fomos chamados para ter íntima comunhão com Jesus. Nós somos chamados para cumprir os seus propósitos. Onde seus propósitos? Que nós tenhamos comunhão com Ele. Jesus chamou os 12, em primeiro lugar, para estarem consigo. Irmãos, é de suma importância que, como discípulos, nós mantenhamos comunhão com o Senhor. Como crentes, irmãos, nós temos que desenvolver intimidade com Jesus. É isso que você tem feito, minha irmã, meu irmão? É isso que você tem feito? Buscado desenvolver intimidade com Jesus? Quanto tempo do seu dia você gasta em oração para desenvolver comunhão e intimidade com o seu Senhor? Quanto tempo do dia você gasta em leitura bíblica? Quanto você leva a palavra de Deus em consideração para tomar as suas decisões, revelando assim comunhão e intimidade com Jesus? O quanto você tem desenvolvido intimidade e comunhão com Jesus junto da sua igreja, do seu corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Do quanto, meus irmãos, ou o quanto vocês têm feito, nós temos feito, uso dos meios de graça, da oração, da leitura da palavra, da comunhão na igreja, para que aumentemos a nossa comunhão com Jesus. Porque se nós somos crentes, nós somos chamados para cumprir os seus propósitos. E um primeiro propósito que Ele tem para nós: intimidade com Ele. Comunhão com Ele. Mas se somos discípulos, nós também fomos chamados para pregar o Evangelho. Enviados para pregar. E na grande comissão isso ficou claro. O que é que nós aprendemos dele? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós também fomos enviados para pregar o Evangelho, guardadas as devidas singularidades do ofício apostólico, é claro. Nós também somos embaixadores de Deus. E é isso que nós temos feito, irmãos. Nós temos cumprido esse propósito de Jesus para nós temos pregado a sua palavra, nós temos anunciado as boas novas àqueles que não as conhecem. Qual foi a última vez que você falou sobre Cristo a alguém que ainda não o conhece? Qual foi a última vez que nós abrimos a boca para pregar o Evangelho àqueles que não o conhecem? Seja na nossa casa, no trabalho, na escola, adolescentes, jovens, na faculdade, em toda e em qualquer esfera de relacionamento na qual estamos inseridos. Qual foi a última vez que nós cumprimos esse propósito que Jesus tem para os seus discípulos? Porque se nós somos crentes, nós também fomos chamados para pregar o Evangelho. E por último, guardadas as singularidades do ofício apostólico, nós também fomos chamados para fazer oposição às obras do diabo. Como crentes, nós também fomos chamados para resistir aos ataques de Satanás, para denunciar as suas armadilhas, exercer a autoridade de expelir demônios.
chamado, propósito específico para os apóstolos. E guardadas as proporções, nós como discípulos também fomos chamados para fazer oposição às obras do diabo. E é isso que nós temos feito. Nós estamos anunciando às pessoas oprimidas pelo diabo a verdade que liberta. Tem muita gente achando que a verdade está relacionada com política, confundindo o reino de Deus com o reino passageiro. Tem muita gente que até toma versículo bíblico que diz: conhecereis a verdade vos libertará, e faz como mote de campanha política. Mas a verdade que liberta do pecado, das obras do diabo. E como crentes, nós fomos chamados para anunciar aos oprimidos pelo diabo o evangelho que liberta. Porque como crentes, nós somos chamados para cumprir os propósitos do nosso Senhor. Segunda lição que aprendemos aqui: Jesus nos chama para cumprirmos os seus propósitos. Mas ainda há uma terceira e última verdade, versos 16 a 19 agora. Então lembrem-se, a primeira, Jesus nos chama soberanamente. Segunda, Jesus nos chama para cumprir os seus propósitos. Terceira, agora, Jesus nos chama de modo surpreendente. Terceira e última lição: Jesus nos chama de modo surpreendente. E é o que nós vemos agora a partir do verso 16 até o verso de número 19. Volte os olhos, os versos 16 a 19. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Por fim, irmãos, depois de nós vermos a escolha, o chamado soberano e a descrição da tarefa, dos propósitos que esses homens deveriam cumprir, Marcos termina por apresentar os nomes dos 12. E é interessante que os nomes venham por último, porque em primeiro deve aparecer o Senhor do chamado. Em segundo lugar, a obra para a qual os crentes são chamados. E só por fim, os nomes deles. Notem, irmãos, que agora nós vemos uma lista. E uma lista de nomes que é, em muitos sentidos, surpreendente. Por quê? Em primeiro lugar, vejam, Jesus escolhe pessoas totalmente diferentes umas das outras. Pessoas que são de lugares diferentes, que tiveram profissões, ocupações pregressas diferentes umas das outras, pessoas de passados totalmente diferentes. Deixem-me dar um exemplo. Se os irmãos prestaram bastante atenção à lista, viram lá no verso 18 que um dos 12 chamados é Mateus. Levi, aquele que foi chamado numa coletoria de impostos. Nós já vimos aqui, Marcos já nos contou a história desse chamado. Pois bem, Jesus chamou a Mateus para fazer apóstolo, um cobrador de impostos. Um homem que trabalhou direta ou indiretamente para Roma, para o império, coletando impostos. Mas o mesmo texto nos diz, no mesmo verso 18, lá no finalzinho agora, que Jesus também chamou um tal de Simão. E aí especifica quem era esse Simão. Simão o Zelote. Irmãos, quem eram os zelotes? Os zelotes eram judeus que eram politicamente extremistas. Judeus que eram inimigos mortais de Roma. Guerrilheiros, que estavam sempre dispostos a fazer guerrilhas, rebeldias, rebeliões contra o império, contra Roma. E quem é que Jesus chama para ser discípulo? Um homem que antes estava ligado diretamente ao império, coletando imposto, e um outro homem que é totalmente avesso, que era um dos rebeldes
alguém contra o império, disposto a derramar sangue contra o império. Estão percebendo como a lista é surpreendente? Jesus chama pescadores, como Simão Pedro, como Tiago, como João, como André. Chama cobradores de impostos, como Mateus. Alguns outros aqui a respeito de quem nós não sabemos absolutamente nada. Mas pessoas, irmãos, diferentes umas das outras. E pessoas não só diferentes, pessoas que também são limitadas, complicadas, cheias de defeitos, pessoas imperfeitas. E basta nós nos lembrarmos de alguns dos nomes aqui, da biografia de alguns desses escolhidos aqui. Vejam, o primeiro deles, o que aparece em primeiro lugar na lista. Aliás, ele aparece em primeiro lugar em todas as listas em que os apóstolos, em todas as listas em que se dá aqui no texto o chamado dos 12. É um sinal de que Pedro foi o líder deles. Em todas elas você verá o nome dele em primeiro lugar. Mas vejam, quem foi Pedro? Embora ele tenha sido chamado de Pedro, né, significado de pedra, de rocha, por várias vezes, irmãos, na sua trajetória, esse homem se mostrou inconstante, teimoso. Senhor, não lava o meu pé não, eu não quero que o Senhor lave o meu pé não, porque... Ah, é, Pedro, então se eu não lavar, você não tem parte comigo. A inconstância do sujeito. Ah, então lava o corpo todo, Senhor. Senhor, eu nunca vou te trair. Esses aí, esses outros, mas certamente eu nunca vou te trair. É mesmo, Pedro? Eu te digo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Não, Senhor, não vá para a cruz, não vá para a cruz. De jeito nenhum, nós não vamos permitir que o Senhor vá para a cruz. E é o que é que Jesus diz para ele? Arreda-te, Satanás. Um homem totalmente inconstante, irmãos. Temperamental, teimoso, mas chamado soberanamente por Jesus. Depois diz o texto, Tiago e João. E aí Marcos faz um comentário, não é? Verso 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Olha o comentário de Marcos. Aos quais Jesus deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Irmãos, não é à toa que esse comentário é colocado aqui, é óbvio que não. Muito provavelmente, esse nome Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, está fazendo referência ao caráter nervoso, impaciente, iracundo desses 2 irmãos aqui, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Por quê? Os irmãos se lembram daquele relato? Quando esses exatamente homens, Tiago e João, filhos de Zebedeu, pedem para que fogo caia do céu para consumir os samaritanos que não creram no Evangelho? Vejam como esses homens eram irados, como tinham falta de domínio próprio. Né? Na verdade, não tinham, né? Domínio próprio. Senhor, vamos orar para que caia fogo do céu para consumir esses samaritanos que não creram na pregação. Não à toa, irmãos, muito provavelmente dizem os comentaristas do texto. É por isso que eles são chamados assim, Boanerges, filhos do trovão, porque eram irados, não tinham domínio próprio, eram nervosos, impacientes. Outro nome aqui, Filipe. Filipe, irmãos, é aquele que no cenáculo pediu para que o Senhor lhe mostrasse o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já basta. E aí Jesus diz, Filipe, mas há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda me pedem, mostra-nos o Pai. Olha aí, um homem que até o final revelou falta de compreensão de quem era Jesus. E o que dizer de Tomé, então, irmãos? Um homem de coração fechado para crer, incrédulo em muitas ocasiões, se eu não tocar, eu não vou ter certeza. Enfim, irmãos totalmente falhos e limitados, cheios de defeitos. Jesus certamente não se chamou por mérito, como técnicos fazem com jogadores de futebol. E não para por aí, olha a surpresa final, verso 19. Jesus também chamou Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Soberanamente, Jesus chamou até aquele que o traiu. Alguém que nunca se converteu, filho da ira, mas ainda assim incluso na lista dos 12, para cumprir um propósito específico.
para que os bons propósitos de Deus cheguem a bom termo. A lista é de fato surpreendente, irmãos. Jesus não chama os mais preparados, não chama os mais qualificados, não são pessoas perfeitas, fortes, livres de problema, não são pessoas capacitadas por si mesmas, não são pessoas de fácil relacionamento, são pessoas de passado e temperamentos diferentes, em alguns casos até completamente opostos, mas ainda assim que têm em comum o chamado soberano do Senhor. Sabem, irmãos, aqui está a terceira e última verdade desta noite. Jesus nos chama de modo surpreendente. E sabe como ela se aplica à nossa vida, por fim? Primeiro, irmãos, primeira lição que a gente aprende aqui, a partir dessa terceira verdade: não há tipos de pessoas que Jesus não possa chamar para si. Não é lindo isso, irmãos? Não é lindo olhar para o texto e ver que Jesus chamou homens das mais diversas trajetórias e personalidades para serem apóstolos? Não é lindo saber que Ele não chama para si os mais fortes, os mais preparados, pelo contrário, Ele chama para si homens imperfeitos, homens pecadores, homens como eu e você. Não é lindo, irmão, saber que Jesus não impõe condições ao seu chamado, que Ele não nos chama com base na nossa capacidade, no nosso preparo, e que nesse sentido, não é lindo saber que não há pessoas que estejam impedidas de ser chamadas por Ele, se Ele assim o desejar? Não importa se é alta, se é baixa, se é branca, se é preta, se é homem, se é mulher, não importa o passado, não importa o que foi feito até então, até o dia desse chamado maravilhoso, porque se Jesus quer chamar alguém para si, independentemente de qualquer coisa, Ele chama soberanamente. Sabe o que isso nos ensina, meu irmão, minha irmã? Não há casos perdidos para o Senhor. Pais, orem pelos filhos rebeldes. Ele pode chamá-los para si. O Senhor pode chamá-los para si. Filhos, orem pelos pais que não são crentes. Se aprouver ao Senhor, Ele pode chamá-los para si. Não há ninguém que esteja impedido de ser chamado por Cristo, se Ele assim desejar. Segunda lição aqui, dessa terceira e última verdade, e assim nós terminamos, irmãos. Uma segunda lição para a nossa vida hoje, a partir dessa terceira verdade, de que o chamado de Jesus é surpreendente. O que é que nós aprendemos por fim? O povo de Deus é formado por pessoas totalmente diferentes, mas que estão em processo de transformação. Sabem, irmãos, eu tenho plena convicção de que a nossa vida em igreja seria muito melhor se nós realmente entendêssemos os significados disso. De que Jesus chama para si pessoas diferentes, de passados diferentes, de temperamentos diferentes, de costumes diferentes, de personalidades diferentes, mas que têm em comum algo muito maior, o chamado do Senhor. Sabe o que isso nos ensina, meu irmão e minha irmã? Que na igreja nós vemos pessoas, temos irmãos e irmãs nossas que são sim, podem ser sim, completamente diferentes de nós. Mas aquilo que nos une, que é o chamado de Jesus, é muito maior. E é por isso que nós somos chamados a nos amar uns aos outros, apesar das diferenças, apesar das falhas, apesar das limitações. Talvez fosse muito mais cômodo para nós que ao nos chamar, Jesus nos padronizasse, né? Padronizasse o nosso temperamento, os nossos gostos, as nossas práticas, fizesse uma lavagem cerebral em tudo, apagasse todo do passado, que às vezes insiste em tornar, né? E nos padronizasse, nós saíssemos todos iguais, em padrão de fábrica, mas não é assim. Jesus chama pessoas de passados diferentes, de personalidades diferentes, de temperamentos diferentes, para que nós, irmãos, cresçamos no convívio de uns para com os outros. Para que aquele que tem problemas com domínio próprio
aprenda com o outro que é pacífico. Para que aquele que tem problema com a alegria, não consegue se alegrar, aprenda com irmãos que personificam a alegria de Deus. São pessoas sim diferentes, mas que compõem o corpo de Cristo. Por isso nós devemos nos amar uns aos outros, porque o chamado de Jesus é surpreendente. Então assim termina, irmãos, o texto, nos ensinando a grande lição. Jesus nos chama soberana e surpreendentemente para cumprirmos os seus propósitos. Que mais do que ouvintes, nós sejamos praticantes da palavra, de tudo que nós ouvimos aqui. Em nome de Jesus mesmo. Amém.